Hoje nós vamos caminhar um pouco mais e falaremos sobre duas grandes lições sobre discipulado. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1. Vamos falar sobre duas grandes lições do discipulado. As duas leis do discipulado, eu poderia chamar essa mensagem, para que você entenda o conceito de discipulado, que é a metodologia da Igreja de Jesus, que é a maneira de agir da Igreja de Jesus, para que você entenda. Nós vamos agora ler esse texto, mas antes de ler o texto, nós vamos pedir sabedoria e graça da parte de Jesus. Senhor nosso Deus, abençoa-nos aqui, e através da Tua santa palavra, ministra aos nossos corações, transforma a nossa vida, muda a nossa história, faz de nós homens, mulheres diferentes, faz de nós discípulos, imitadores do Senhor, que dão frutos a 100 por 1. Queremos, Deus, ser pessoas que fazem diferença onde estão, que alegram o coração do Senhor. Pessoas que entendem o propósito do Senhor para a própria vida e que vivem de acordo com esse propósito. Assim oramos em Teu nome, Deus, no nome de Jesus. Amém. Diz assim o prefácio, a saudação, o capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, até aqui, ao amado filho, ao amado tecnon Timóteo. Meus irmãos, eu não sei quem aqui já viu filmes que retratam o corredor da morte. Filmes como A Espera de um Milagre, existem filmes muito conhecidos, tocantes, que retratam a realidade de pessoas que estão no corredor da morte, pessoas que foram sentenciadas, pessoas que foram condenadas à morte e se encontram presas, sabendo que a morte lhes aguarda, uma morte por condenação. Essa, provavelmente, se tratando aqui de 2 Timóteo, uma das cartas da prisão, essa era a condição que Paulo se encontrava em Roma. Provavelmente aqui ele já havia tido seu causo transitado em julgado, como seria no direito aqui do Brasil. Provavelmente ele não caberia mais recursos àquilo que para ele havia sido declarado. Ele sabia que dali não sairia. Quando você vê esses filmes do tipo A Espera de um Milagre, você percebe a sensibilidade no coração dessas pessoas. Você percebe que essas pessoas se encontram de uma maneira mais vulnerável. É uma maneira, as pessoas, imagine-se você nesse lugar, sabendo que talvez daqui a alguns meses você vai morrer. Provavelmente Paulo foi decapitado, que era a sentença dada à morte para um cidadão romano. Paulo tinha cidadania romana, e era a sentença menos dolorosa. Os romanos tinham maneiras criativas de executar essa sentença. De um lado nós temos a crucificação, o método mais doloroso. Do outro lado nós temos a decapitação, o método menos doloroso. Cidadãos romanos que não haviam feito aí uma grande esculhambação tinham essa sentença. O apóstolo Paulo, provavelmente, ele é morto por decapitação, e antes da sua morte, imagine se você sabendo, cara, estou preso, daqui a tantos meses, já era. É duro. E é um momento na vida onde você começa a relembrar, a ser saudosista. Você lembra de quem te fez bem, você lembra de quem te fez mal, você lembra de quem você ama muito, você quer alguns caprichos na medida do possível, e os guardas facilitam esses caprichos, não é verdade?
porque os próprios guardas entendem que a situação é tensa. Então, Paulo ele chega a pedir para Timóteo: Timóteo, por favor, traz a minha capa, traz os meus livros. Mas Paulo também dá umas orientações aqui muito peculiares a Timóteo. Ele fala: Timóteo, tu sabe fulano de tal? Sabe a fulana de tal? Essa turma aí não presta não, cara. Não anda com eles não, que eles não prestam não. Já estou te dando a dica, já não tem mais nada a perder. Isso aí é caso perdido, rapaz. A pessoa se torna mais verdadeirona, sabe? A pessoa ela está naquela sensibilidade toda. Paulo chega até mesmo a falar: olha, no meu primeiro julgamento, tinha algumas pessoas ali que poderiam me ajudar no julgamento. Meu Deus, eu andei com esses caras, eu investi tempo nesses caras, e no primeiro julgamento, você acredita, Timóteo, que me deixaram na mão? Nem foram, ficaram com medo, me abandonaram. E algumas vezes, tu vai ver aqui em 2 Timóteo, Paulo citando a expressão: eu fui abandonado, eu fui deixado. E você vê um coração de alguém que está angustiado, mas alguém que também demonstra grande afeto por alguém especial, pessoa a qual ele escreve uma carta. Essa carta endereçada a Timóteo, ela contém um grande poder afetivo. E é nesse poder afetivo de uma carta que diz coisas que realmente importam, que nós entendemos o contexto de discipulado, que nós entendemos o contexto daquilo que Jesus quis nos ensinar a respeito do que é ser um discípulo. E eu gostaria de convidar você a novamente ler comigo o versículo 1. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ele mais uma vez ratifica o seu apostolado de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ou seja, ele já foca na esperança da vida de Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. E essa palavra filho, queridos, é uma palavra linda. Nós temos duas palavras, já falei isso algumas vezes aqui no grego, para filho: ruios e teknon. Ruios é um filho maduro, teknon é uma criança, é um menino. Teknon é uma maneira que você se refere a um filhinho amado. Filhinhos, não pequeis. Teknon, não pequeis. Isso é teknon. E Paulo aqui diz: ao meu filhinho Timóteo, ao menininho que eu amo, ao meu tchucu-tchucu que eu amo. Rapaz, eu te amo. Você é o meu filhinho. Eu não sei se você já se sentiu amado assim por alguém, por uma pessoa. Alguém que olha para você e fala: você é o meu filhinho. Você é o meu filhinho amado. Talvez teu pai nunca te falou isso, mas discipulado envolve isso. Envolve esse sentimento de alguém que olha para você e fala: filhinho, filhinha. Alguém que tem por você um sentimento de paternidade, não no sentido de se achar, mas no sentido afetivo. Meu filhinho, nós já caminhamos muita coisa junto, minha filhinha. E Paulo fala isso a Timóteo, e ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, Paulo dizendo, sirvo com consciência pura, porque sem cessar, olha só, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Existe alguém que pode falar assim para você: olha filho, olha filhinha, eu me lembro de ti noite e dia, sem cessar, nas minhas orações. E existe alguém por quem você fala: filhinha, filhinho, eu me lembro de ti noite e dia, sem cessar, nas minhas orações. Uma coisa eu consigo constatar:
E isso não é especulativo, isso é praticamente um fato humano. Você só ora por alguém sem cessar, toda noite, todo dia, sem que isso seja um fardo, e isso dure por anos, se você ama muito essa pessoa. E se essa pessoa tem um lugar especial no teu coração. Você só ora por alguém sem cessar, noite e dia, por anos, se essa pessoa tem um lugar especial no teu coração. E aqui Paulo, naquela circunstância, fala ao seu filhinho: filhinho, eu oro por você noite e dia, sem cessar. E aqui você imagina já alguém um pouco mais senil, um senhor, preso, dizendo ao seu filhinho, que estava bem melhor do que ele, ainda jovem e solto: filhinho, preste atenção, versículo 4, eu tenho lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Até aqui, eu tenho lembrado das tuas lágrimas. É como Paulo estivesse falando: Timóteo, eu sei do teu sofrimento, rapaz. Eu estou aqui na prisão, aguardando morrer, mas eu estou preocupado contigo. Eu não sei se você já vivenciou essa experiência de amor com alguém. Você sabe aquela pessoa que está completamente estourada, que está numa situação bem pior que você e fala: rapaz, estou preocupado contigo. E tu olha assim: ô louco meu, você devia estar preocupado contigo. Ele fala: não, também estou, mas, cara, noite e dia, sem cessar, eu oro por você, eu me lembro das tuas lágrimas, eu me lembro do que você está passando, e noite e dia, rapaz, eu me lembro disso, eu coloco isso daí diante do altar de Deus, eu me preocupo com a tua vida. Isso me lembra muito o amor, às vezes, de uma avó. Sabe aquela avó que chega para você: meu filho, vem aqui, aqui tem a figura da Oma. Não sei se você já foi no colinho da Oma, ou a Oma não era muito de colo, não sei. Mas às vezes aquela pessoa que está numa situação que tu vê: rapaz, está pior que eu. E chega: como é que você está? Conta para mim. Quer te ouvir, quer te aconselhar. Você já teve na sua vida situações onde você estava mal, mais mal, e a tua maior preocupação não era com você, era com outra pessoa? Eu queria que você imaginasse a cena de uma família, com um pai de família, uma mãe, 2 filhinhos e um cachorro. Eles estão andando de carro, de repente esse carro capota, e o carro cai ribanceira abaixo e cai num rio. O pai está com a perna quebrada, totalmente arrebentado. Qual você acha que é a preocupação dele? Eu tenho certeza que a primeira não é o cachorro. Ainda que ele goste do dog. Mas ele não vai medir esforços para ver os seus bem, para que depois ele fique bem, porque ele ama aquelas pessoas. Um amor que não pensa em si primeiro, mas que pensa no outro. Jesus falava: olha, vocês devem amar o próximo como a si mesmo, e ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Nós devemos ter essa qualidade de amor com os nossos irmãos. Nós refletimos facilmente sobre esse tipo de amor quando se trata de família, quando se trata de filho principalmente. Mas nós devemos amar os nossos irmãos em Cristo com esta intensidade. Nós devemos amar os nossos irmãos em Cristo com esta intensidade. A intensidade de alguém que está completamente estourado, mas que olha para o próximo e pergunta: como é que tu está, cara? Estou preocupado contigo. A minha perna, eu sei que Deus vai dar um jeito, mas o meu coração, ele bate, quando ele bate, ele se lembra de você. Filhinho, filhinha,
Você consegue ter esse tipo de amor pelos que estão aqui dentro? Porque Jesus morreu para que nós tivéssemos esse tipo de amor uns pelos outros. E olha que doido. Nós devemos nos amar? Sim, ame o próximo como a ti mesmo. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo, e bastante. Mas muitas vezes na minha vida eu tive que decidir entre talvez eu e o outro. E eu confesso para ti que todas as vezes que eu decidi pelo outro, eu não saí perdendo. Todas as vezes que eu decidi pelo outro, de uma maneira totalmente improvável, Deus vem e demonstra o seu cuidado pela minha vida de uma maneira superior a que eu estaria cuidando de mim. Paulo aqui fala, olha, me lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. E por que ele queria ver tanto Timóteo, o filhinho dele? Para que eu transborde de alegria. Porque, Timóteo, você é um colírio nos meus olhos, menino. Nós temos no Brasil também uma cultura muito machista e boba, aonde um homem não pode demonstrar afeto por outro homem. E isso também é doentio. A igreja é um ambiente saudável, aonde nós demonstramos amor verdadeiro, um amor puro e santo, sem piadinha, um amor onde um homem é capaz de abraçar outro homem, dar um beijo no rosto e dizer, eu te amo, rapaz, eu amo você. E te ver é motivo de alegria para o meu coração. As mulheres na sociedade, eu creio que não tem tanto preconceito quanto esse tipo de relação. Os homens sofrem com isso. Demonstram pouco afeto, abrem pouco o coração. Nós não precisamos ir no banheiro junto igual elas fazem. Isso pode continuar sendo feito, cada um do seu jeito. Amém? Posso ouvir um amém? Aí temos homens nessa igreja. Mas nós também devemos demonstrar amor uns pelos outros, como Cristo demonstrava pelos seus discípulos. Um tinha liberdade para deitar no colo. Dois ele chamava para acampar em cima da montanha. Eu gosto de estar com vocês. E é dessa fonte que o apóstolo chamado fora do tempo, que também aprende com Cristo, vive, sendo discipulado por Barnabé. Paulo também foi discipulado por gente. A revelação a ele vem do alto de maneira miraculosa. Mas para as escamas caírem dos olhos é necessário que gente ore por ele. Para que ele seja batizado é necessário que alguém batize ele. Gente, Cristo não faz o que nós devemos fazer. Para que ele seja discipulado, aí Barnabé, o encorajador, ele vai e fala, esse cabra é comigo. E aí Pedro olha para o João, é contigo mesmo, Barnabé. Esse é encrenca, vai lá, resolve. E o Barnabé, tá bom. E eles andam juntos. E esse cara amoroso transforma esse brutamonte num cara que aqui estava demonstrando um amor de um paizão para o seu filhinho. Aqui o texto continua e diz, olha, sabes o que me alegra, Timóteo, em te ver? Eu vou explicar o que me alegra em te ver, Timóteo. Eu me alegro de uma recordação que eu guardo. É o velhinho já que tem recordação para tudo. Mas ele tinha uma recordação de Timóteo em especial. Ele diz, eu guardo uma recordação, a tua fé não é fingida. Paulo verdadeiro. Ele gostava de ver naquele rapaz uma fé que não era fingida. E se tinha uma coisa que Paulo não gostava, era de gente fingida. Você percebe isso nas Escrituras. Ele tinha uma espécie de um ranço. Talvez por ser um cara verdadeirão demais, tinha ranço com gente fingida. E ele olhava para Timóteo e via, Timóteo,
É isso, Timóteo, que eu quero que a turma veja. É esse tipo de evangelho, Timóteo. Timóteo, tu é o meu fio condutor, menino. Ele está falando para os outros, eu recebi de Jesus, o Barnabé veio, conduziu, me deu uma carga aqui, agora Timóteo, tu é o cara que não é fingido que vai passar essa eletricidade toda para frente. Timóteo, tu vai passar o meu ensino para frente. A tua fé não é fingida. E nós chamamos isso de uma pessoa íntegra, inteira. Não é uma pessoa facetada, de múltiplas faces. Não é um artista. Um artista que ora é uma coisa aqui, ora é outra coisa lá, ora é outra coisa acolá. Timóteo era íntegro, inteirão. E Paulo queria se alegrar olhando nos olhos de alguém que não era fingido. Mas você sabe qual que é a razão de uma fé sem fingimento? Uma fé sem fingimento, ela não brota do nada. Pelo menos não brota na minha vida. Pelo menos também não brotou na vida das pessoas que eu conheço de perto. Uma fé sem fingimento é construída. Uma fé sem fingimento, ela é forjada. Porque se tem uma coisa que o crente se sente assim que ele se converte, é um fingido. Rapaz, se tinha uma coisa que eu me sentia, era um hipócrita na igreja. Porque eu ouvia a mensagem, eu ia para casa. Eu queria viver aquilo que eu ouvia. E não é que eu não conseguia viver uma coisa, eu não conseguia viver nada. Ou eu pecava em ação, ou eu pecava em reação, ou eu pecava em pensamento. E eu ficava enrolado naquele e falava, cara, complicado, bicho. Tá difícil. E aí eu ia para o culto, e de apelo em apelo ia indo para frente para ver se resolvia. Até que eu fui entender, já caindo quase, estou falando sério, em depressão, irmãos. Por ficar triste, por não conseguir viver o Evangelho, por ter pecados que me assombraram por anos, que perseguiram minha mente por anos, por ter assombros na minha história, que me atormentavam, feridas que precisavam ser cavocadas e curadas, eu ia para o culto, ouvia, e parece que não resolvia. Até que uma vez um professor de violão disse para mim, falou, rapaz, e o meu apelido para alguns já era Tomal, que eu decidi ser sincero. Como é que você está, cara? Eu já chegava na igreja e falava, tô mal, gente, tô mal. Não estou bem, não. Não estou conseguindo viver nada disso aí que o pastor prega. E não é falta de vontade, cara, porque eu quero, só não consigo. E aí chegou um cara, meu professor de violão, e ele falou assim, ó, rapaz, tu vai andar comigo. Não é porque tu não consegue, é porque tu não aprendeu. Você vai andar comigo. E eu louvo a Deus, se um dia ele assistir o vídeo, está aqui registrado, pela vida do Gustavo Messina, vulgo Gugão, que me acompanhou na fé. Mas eu corria muito mais atrás dele do que ele de mim, porque o desejo era meu. Ele fez o convite. Ele falou, tu vai andar comigo. Eu falei, amém, eu vou te incomodar, era o que eu queria. E eu nem sabia que eu queria isso. Eu nem sabia que eu queria alguém para eu seguir, mas que eu vou te incomodar, eu vou. E o nosso discipulado lá em Florianópolis era no Xing Fá. A gente comia pastel chinês. Pensa, gente, num discipulado bom. A gente não sabia se era frango ou era pombo. Mas as conversas valiam a pena. As aulas de violão duravam às vezes horas, e pouco tinha de violão e muito tinha de vida. E eu fui percebendo que muitas das minhas lutas ele tinha passado, tinha superado no Senhor. E sabe como é que ele tinha vencido? Ele também tinha andado com gente que tinha passado por coisas semelhantes.
que ensinaram ele a aplicar o evangelho na prática, na vida. Na hora da tentação, como é que faz? Porque eu não sei, cara. Ele, cara, vai por aqui, bicho. Funcionou. Funcionou, é doido isso. Cara, eu estou com uma dificuldade aqui, como é que eu faço? Faz assim. E alguém que já tinha vivenciado aquilo foi passando. Porque uma fé não fingida, ela não brota do nada, ela é construída. Aqui Paulo fala que essa fé não fingida, primeiramente, versículo 5, habitou em tua avó, Timóteo, na Lóide. Essa fé não fingida habitou primeiramente na tua avó. Eu conheci tua avó, rapaz, ela não era fingida. Depois essa fé habitou na tua mãe. Depois, e em tua mãe, Eunice. Timóteo, tu tem um legado na tua vida. Esse fiozinho condutor que você carrega é um legado. Você, Timóteo, tem atrás de você a fé da tua mãe, a fé da tua avó. E eu estou certo que também em ti. Eu conheci elas. Essa fé não fingida não é por acaso. Muitas vezes a gente olha para nós andando com Cristo, tendo vitórias em Jesus, e a gente fala, glória a Deus, venci. Mas não é ao acaso. Foi andando com pessoas, foi através da oração de pessoas. Eu creio que muitas coisas na minha vida eu devo ao meu pai e à minha mãe, que me instruíram nas Sagradas Letras. Muita coisa na minha vida eu devo à oração da minha mãe, à oração da minha avó, que toda vez que me olhava dizia, eu estou orando por você. Então não é por acaso que alguém começa a ter vitórias em Cristo. Não é por acaso que alguém começa a ter uma vida que fica mais de pé do que cai. Isso é construído. Meus irmãos, isso é geracional. Eu tenho convicção em Deus de que aquilo que eu vivo é o resultado do que o meu bisavô viveu. É o resultado do que o meu vovô viveu. Do que o meu pai viveu, daquilo que foi semeado por eles em oração, em testemunho. Pensa como é bom, eu pude chegar numa igreja e me deu a louca de participar do ministério de intercessão da terceira idade das senhoras, as mulheres do fogo. Achava legal aquilo ali. Precisava dar uma turbinada e ia lá. Participando daquele ministério, eu pude ouvir das senhoras, eu conheci a tua bisavó. Mulher de Deus, mulher de oração, mulher que deixou marcas nessa igreja que hoje a gente está. E eu, cara, nem conheci minha bisavó, bicho. Isso é geracional. Existe. A gente às vezes não acredita em transmissão de bênção, porque muita gente, muita igreja faz doideira com isso, faz loucura com conceitos bíblicos, e a gente às vezes por excesso de zelo, deixa de anunciar que existe sim, bênção que se transmite de geração a geração, e existe sim, comportamentos pecaminosos que se transmitem de geração a geração. Aí você fala, pastor, mas eu não tenho meu bisavô crente, meu avô crente, meu pai crente, eu fui o primeiro crente, como é que eu faço? Começa. Mas começa na tua vida algo agora que vai refletir dali para frente. Porque algo começa em Abraão e abençoa as nações. Esse é o poder do Evangelho. É você começar algo na tua vida que vai edificar os teus filhos, as tuas filhas, teus netos, bisnetos. Paulo dá
nessa introdução aqui para o Timóteo, ele fala: Timóteo, é o seguinte, rapaz, você tem que ter consideração pelo que lá atrás a tua vovó começou a viver. Essa fé não fingida não vem por acaso. O texto continua e ele diz: por essa razão, pelo fato, Timóteo, é pelo fato de em você habitar uma fé não fingida, que vem da tua mãe, que vem da tua avó, por essa razão eu te exorto. Olha só, ele fala coisa boa. Ele não fala: Timóteo, tu está no pecado, rapaz, estou decepcionado contigo, eu não imaginava isso de qualquer outra pessoa, menos de ti. Ele só fala coisa boa. Tu é um colírio para os meus olhos, tu é o meu filhinho amado, eu oro por ti todas as noites. Tua avó pensa numa crente, tua mãe também. Por esse motivo aí, Timóteo, eu te exorto, rapaz. Eu te exorto para que você reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Para que você reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Da mesma maneira, eu falo com você agora, você que está numa igreja que prega o evangelho, você que está num país onde o evangelho é permitido ser pregado, você que tem acesso à Bíblia no teu idioma, de uma maneira que você entende, você que pode orar a Deus sem ter que se esconder, você que pode compartilhar a tua fé com qualquer pessoa, você que pode manifestar publicamente a tua fé em Jesus e não morreu por causa disso, você que foi instruído na palavra e que pode ser instruído semana após semana vindo à igreja, você que tem acesso ao YouTube com muita coisa boa, você que tem acesso à internet, a muitos livros bons, a muitos e-books gratuitos bons, se não é gratuito, compra, não peca. Você que tem acesso a muita coisa boa a respeito da palavra de Deus, que tem acesso a tudo isso, com base em tudo isso eu te exorto, não jogue isso tudo fora. Reaviva o dom de Deus que há em ti, porque tem muita coisa boa na tua vida, e às vezes tu só foca nas coisas que você não tem. Nós somos a geração que mais tem acesso a conhecimento a respeito de Deus, mas talvez uma das gerações que menos conhece o Deus a quem servem. Nós somos a geração que mais tem conhecimento disponível a respeito de Deus, mas provavelmente uma das gerações que menos conhece o Deus que serve. E você está incluído nessa geração, por isso eu te exorto, reaviva o dom de Deus que é em ti, coloca lenha nessa fogueira. E aqui, para terminar a nossa leitura, Paulo diz que o dom de Deus que havia em Timóteo foi transmitido mediante imposição de mãos. Hoje em dia a igreja do Senhor também pouco crê na ministração da imposição de mãos. Isso é algo meramente simbólico, isso é algo meramente ritualístico. Mas não, meus irmãos, existe seriedade nisso. Por isso que a Bíblia nos exorta: não imponham as mãos sobre as pessoas de maneira precipitada. Não consagrem pessoas de maneira precipitada. Existe uma bênção ministrada. Paulo ministra a bênção na vida de Timóteo, impondo as mãos sobre ele. Ministra um chamado, ministra a autoridade. Timóteo, além de receber de casa, ele recebe também de fora. Timóteo foi discipulado pela avó e pela mãe em casa, e Timóteo foi discipulado fora por Paulo. Eu disse a você que eu iria falar das duas leis do discipulado. E eu disse que eram duas leis simples,
De maneira exaustiva, talvez a gente se dedicou ao texto, para que essas leis fiquem evidentes e simples na tua vida. A primeira lei do discipulado é: todo crente é um discípulo. Todo crente é chamado para ser um discípulo. Todo crente é chamado para ser um discípulo. Eu queria te perguntar, você é discípulo de quem? Aí você pode me responder: de Jesus. Paulo te responderia: de Jesus, de Barnabé. Eu andei com pessoas, eu recebi de pessoas. Os discípulos diriam sim de Jesus, mas após a ida de Jesus, nós também nos discipulamos, caminhamos uns com os outros. Timóteo diria: eu sou um discípulo da minha mãe, olha que belo. Mamães, olha que belo. Você, mãe, a sua principal função é fazer da sua filha uma discípula, fazer do seu filho um discípulo. Você, papai, tem que fazer da sua esposa uma discípula de Jesus, dos seus filhos discípulos de Jesus. Olha que belo isso. E Timóteo diria: e eu também sou discípulo de Paulo. Você é chamado a ser discípulo, a estar junto com o corpo visível de Cristo, que é composto de pessoas. Mas você sabe quem não pode ser discipulado? Quem não quer. E as desculpas de quem não quer são essas desculpas: eu não tenho tempo. Também nós não podemos encher um copo que já está cheio, isso eu já sei. Não tem como você discipular alguém que sabe tudo. Você também não pode discipular alguém que fala: na igreja não tem ninguém no meu nível para me discipular. Sendo que a gente aprende com os pequeninos como é que adora o Senhor. É complicado isso. As pessoas também dizem: olha, ninguém quer me discipular. E aí você tem que se perguntar: por que ninguém quer me discipular? É difícil, o problema está na comunidade inteira. Você também pode falar: parece que as pessoas não querem se dedicar a mim, mas eu pergunto: você corre atrás das pessoas? E eu digo a você a minha experiência. Eu, enquanto pastor, eu corro atrás de discipulado. E eu supro a minha necessidade de ser discípulo de alguém, correndo atrás de pastores. E quando um não tem tempo, eu corro atrás do outro. E não havendo tempo nesse, eu corro atrás de ainda outro. Eu converso coisas com pessoas da igreja. Existem coisas que eu falo com um, coisas que eu falo com outro, alguns que sabem do meu coração. Existem coisas que eu converso com a Marina. Mas eu procuro, porque a necessidade foi colocada no meu coração. A Bíblia diz que o nosso coração de pedra seria trocado por um coração de carne. Um coração que pode ser moldado. Só um coração duro de pedra não pode ser moldado. Que olha para o seu discipulador e fica vendo falhas. E fala: não é digno de me discipular, não é digno de me discipular. Ele também falha, ela também falha. Um coração de carne consegue discernir as coisas de maneira espiritual. Você foi chamado para ser discípulo. É necessário que você caminhe junto com pessoas. É necessário que você seja discipulado por alguém. Que você partilhe a vida com alguém. Porque se você não fizer isso, você não será um crente que não é fingido. Se você não for discipulado, você vai ser um crente fingido. Se você não for discipulado, você vai ser um crente fingido. Existirão coisas na tua vida que não vão condizer com o que você canta no domingo. Existirão coisas na tua vida que não serão tratadas, porque nós confessamos pecado aos outros para sermos curados. Tenha prudência em escolher alguém para te discipular.
Mas não busque excelência num discipulador. Busque temor. Busque alguém que leva o evangelho a sério. E alguém que já caminhou por coisas que você não caminhou. Existem coisas que pessoas mais novas do que eu me edificam. Existem coisas que pessoas mais novas do que eu na fé me edificam. Existem coisas que pessoas mais velhas do que eu me edificam. Busque discipuladores para a sua vida. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos tem sabedoria. Aí depende dos conselhos que você tem. Tenha bons discipuladores à sua volta. A outra questão é, primeiro, todo crente deve ser discipulado. Todo crente é um discípulo. Você é um discípulo de Jesus, mas você também foi chamado para ser discípulo de pessoas. Você está disposto a ser discípulo de pessoas? Essa é uma pergunta difícil. Se você não está disposto a imitar pessoas que imitam a Cristo, dificilmente tu vai conseguir imitar Cristo que tu não vê, porque Cristo se manifesta através de pessoas. A outra questão é, todo discípulo faz discípulos. Primeira questão, todo crente é um discípulo. Segunda questão, todo crente faz discípulos. Primeira questão, todo crente é discípulo de Cristo e de cristãos. Segunda questão, todo cristão faz discípulos. E eu queria te perguntar, quem são os teus discípulos? Quais frutos você apresenta a Jesus? Quem queima no seu coração de manhã? Quem queima no seu coração à noite? Por quem você fica condoído? Com quem você tem empatia? Quem o Senhor te desperta de madrugada para orar, para interceder? Quem são os teus discípulos? Aonde eles estão? Jesus não disse, ide e fazei crentes, anunciando o evangelho. Ele fala, ide e fazei discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos ordenei. Porque você só aprende a obedecer vendo outro homem obedecendo. O filho só aprende a obedecer vendo o pai obedecendo. Palavra vazia não molda o coração humano. Por isso que o verbo não gritou lá de cima, o verbo se fez carne e iniciou um processo de discipulado, fazendo discípulos, e através deles mais discípulos, João 17. Você é chamado a fazer mais discípulos. Muitas vezes a gente quer só anunciar o evangelho, mas você é chamado a investir tempo na vida de pessoas. E o recurso mais precioso que nós temos hoje em dia, humano, é o tempo. Você está disposto a abrir mão de algumas horas do seu dia para investir em pessoas que vão te desapontar, vão te apunhalar pelas costas? No meio disso tudo vai ter o Judas, mas vai ter o João que vai deitar no teu colo, vai ter de tudo. Mas não existe gozo maior na nossa vida do que exercer o nosso chamado. Às vezes você fica se perguntando, Senhor, qual é o meu chamado? Eu vou te dizer qual é o seu chamado. O seu chamado é fazer discípulo. A diferença é que o missionário faz discípulo num lugar, você faz discípulo no teu trabalho, outro faz discípulo no outro lugar, eu faço discípulo de uma maneira, o Fábio faz de outra maneira. As maneiras mudam, as ferramentas mudam. Os dons mudam, a maneira que o discipulado vai fluir muda. Um vai fluir mais no livrinho, o outro vai fluir mais na conversa. Um vai sempre ter que ter café, o outro vai detestar fazer café e vai falar, cara, eu até te discipulo, só não vamos comer que eu detesto ter que preparar comida. E o outro, ai, deixa eu cozinhar para ti, eu amo. Eu já ia gostar mais desse. Gente, o que muda é a forma. Agora, a essência de um coração que deseja formar novos discípulos foi colocado no teu coração, esse desejo. Às vezes você não tem um discipulador, porque o próprio Deus olha para você e vê em você um mar morto. Meu Deus, para que eu vou dar mais informação para essa pessoa?
Para que eu vou dar mais coisa para ela? Porque isso vai servir para ela ainda ser mais condenada, porque quem muito é dado, muito é cobrado. Ele já não usa o que tem, ela já não usa o que tem. Para que eu vou derramar mais na vida dela? Por isso que o grande segredo quer receber mais, se deixa gastar, irmão. Doa tudo que tu tem, ensina tudo que tu sabe. Pessoal que está na teologia está de prova, gente. Eu estou ensinando tudo que eu sei, até o que eu não sei, a gente aprende junto. A gente se deixa gastar para receber mais. Aí Deus tem motivo para botar gente na nossa vida, para nos dar mais informação e também nos ensinar a viver essa informação. Eu só posso dar o que eu tenho, por isso que primeiro eu ando junto com alguém. Primeiro eu recebo, depois eu dou. Primeiro eu me conecto em alguém, como fio condutor. Depois eu dou um choque na pessoa que está perto de mim. Até que essa pessoa também se torne um fio condutor. E assim essa grande eletricidade do reino, ela vai se expandindo. E vai acendendo essa cidade que está em trevas. Pomerode não precisa de muitos crentes, porque crente Pomerode já está cheio. Todo mundo que eu converso aqui é crente. Pomerode precisa de discípulo, gente que imita Jesus, pessoas que tu vê andando e fala, cara, anda igual Jesus, eu nem sei como Jesus anda, mas acho que é assim, só pode. O andar é diferente, o falar é diferente. Pomerode precisa desse tipo de gente. Você tem que ter no seu coração o senso de responsabilidade com aqueles que te cercam. Com aqueles que você tem um contato até mesmo rápido. Faça discípulos. Mulheres mais velhas, ensinem as mais novas. Homens mais velhos, ensinem os mais novos. É necessário que a gente construa isso. Pai, discipule o seu filho. Porque se você não fizer isso, a escola vai fazer. Pensa numa doutrinação que rola. Mamãe, discipule a sua filha. Nós devemos implantar nas pessoas, através da maneira que a gente vive, a mentalidade do reino. E você foi salvo para fazer isso. Você foi salvo para ser discípulo e para fazer discípulos. Como que começa esse processo? Ora. Ora. Ora que vai aparecer pessoas para te ajudar. Porque o Deus da obra vai fazer. Quem eu vou discipular, pastor? Meu Deus do céu, olha para mim. Começa, meu irmão. Porque é dando que se recebe. Tu quer receber mais na tua vida? Dá o que tu tem. Mas eu não tenho nada. Tem sim. Tu está ouvindo uma mensagem hoje, já compartilha ela com alguém. Fala com as pessoas. Às vezes a internet tem acabado com a nossa capacidade de falar, de prestar atenção, de olhar no olho dos outros, um olho físico, e de falar, cara, deixa eu compartilhar contigo o que eu aprendi. Nós devemos ser discípulos e fazer discípulo. O que é isso? Pois é, eu tenho que entender direito ainda, mas eu aprendi isso no domingo, lá na igreja. Compartilhou, falou. Queria te perguntar, você tem sido discípulo de Cristo? Sim, de Cristo sim. E de pessoas? Não gosto de gente, pastor. Jesus morreu por gente. O povo é tudo imperfeito, tudo pecador, bando de hipócrita. Até tu. Começa a andar com esse povo, cara. Vai, está todo mundo no processo, meu. E aí tu vai perceber que quando mais tu anda com alguém, mais podre tu descobre da pessoa. E mais podre a pessoa descobre da tua vida. Por isso que tem gente que fecha a porta do relacionamento. Mas é nesse descobrir dos podres, meu irmão, que a cura divina começa a vir. Que Deus começa a mexer. Que Deus começa a tratar. É se aproximando que Deus começa a mexer. Faça discípulos. Quem são os teus discípulos? Você que tem 10 anos de igreja e não tem um discípulo, tinha que ter muita vergonha.
Você que tem mais de 5 anos de igreja, mais de 2 anos de igreja, não tem um discípulo, tem que ter muita vergonha. Porque muito te é dado e muito te vai ser cobrado. Tenha certeza disso. Nesse momento, prepare o seu coração, vamos colocar de pé, para participarmos da ceia do Senhor. Mas eu gostaria de orar por você antes. Por você que deseja ser discípulo de gente. Que se eu perguntar quem aqui quer ser discípulo de Jesus, todo mundo, pelo menos deveria. Agora a pergunta difícil é: quem aqui está disposto a ser discípulo de gente? Gente que vai falar bobagem para ti. Aquele cara que tu vai olhar, meu cara, que pessoa temente a Deus, e quando tu vai pedir o conselho, ele vai falar um monte de bobagem. É humano, falha, é assim mesmo. Vai te acostumando, cara. Às vezes tu não pega o cara no dia bom, só vai falar asneira. É assim, ué. Os discípulos também davam as pataquadas deles. E tu vai descobrir que é normal quando tu der nos outros também. Quem aqui está disposto a ser discípulo de gente? De humano, a ser acompanhado por gente, a abrir as suas feridas para gente, a esperar ver Cristo em gente, porque o corpo de Cristo visível é composto de gente, e eu vejo Cristo na vida de vocês, mas eu não sou perfeito, eu sei, também não sou, mas eu vejo o agir dele, a transformação dele, eu vejo a aceitação dele, o poder dele atuando, a santificação dele. Eu sei como alguns de vocês eram antes, agora são diferentes. Eu vejo o agir dele. Mas porque eu ando com alguns de vocês, eu estou perto. Quem aqui está disposto a se deixar desgastar? Ah, eu vou me deixar desgastar pelo reino. Genérico. Eu vou me deixar ser desgastado acompanhando gente, que eu vou falar de todo o coração, um monte de coisa boa, e ela vai me falar um monte de bobagem de todo o coração também. Pois é. Tu está disposto a fazer discípulo? Jesus já deu a deixa como é que é. Ele fica decepcionado, os discípulos não oram com ele quando ele precisa. Ele fica frustrado, os discípulos traem. Tu está disposto a dar a tua vida para pessoas que vão te trair? Tu está disposto a dar o teu preciosinho tempo, que você ganha money? Você está disposto a dar a tua vida por pessoas que não vão nem orar por você quando você precisa? Por gente que vai te apunhalar pelas costas e vai falar mal de você? Gente, esse fardo não é só do pastor, não. Eu dou a vida por vocês, vocês falam mal de mim, me apunhalam pelas costas, às vezes não oro quando eu preciso. Salvo exceções, eu sei que tem a turma da oração que pega firme. Mas eu sei que às vezes, mesmo os que pegam firme, às vezes dão umas pataquadas. Mas eu não fico em nada surpreso com isso e hoje nem chateado. Porque ainda assim eu vejo o poder de Cristo operando em cada um. Ainda assim eu olho por cada um com amor. E não é demagogia. Você está disposto a fazer discípulo? Eu estou. Eu estou disposto a ser discípulo. E a fazer discípulo. Eu estou disposto a pertencer a uma igreja de discípulos, que fazem discípulos.